Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus abençoe todo mundo. Estamos aí fazendo mais um estudo de mediunidade aí, né, pelo Amigos do Caminho. Agradecendo a Jesus aí a oportunidade da gente estar junto, pedindo aí a Deus para nos abençoar, né? Vamos ver se hoje a gente consegue salvar aí, né? Vamos tentar salvar o arquivo, né? Mas o que importa mesmo é o estudo, né? Vamos pedir a Jesus aí para nos abençoar, nos intuir, né? Que a gente possa aproveitar esse tempinho juntos aí, nesse momento aí, para a gente poder estudar, né? E hoje o nosso tema de estudo é falar sobre a morte, né? Do ponto de vista da doutrina espírita, com a experiência da morte em si, né? Como é que funciona, e dos fenômenos de quase-morte, né, que são tão famosos aí na ciência, né, que geram tanta curiosidade, tanto nas pessoas, né, quanto com aqueles que passaram por esse fenômeno, como também, né, com aqueles que leem, que estudam sobre o assunto. Eu acho que o fenômeno de quase-morte ele é bem conhecido, né? São os relatos de muitas pessoas que chegam próximo do estado de morte, né? Ou uma morte clínica, e depois eles são, de certa forma, ressuscitados, e que tem ali uma quantidade muito grande de informação, né? Algumas informações são até recorrentes e que são analisados aí pela ciência, né? Nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, e também, né, a visão da doutrina espírita, né, a visão da espiritualidade, né, segundo a gente aí, o que a gente acredita, o que a gente entende, claro, dentro das nossas inúmeras limitações aí, né? Que contam, né, que percebem uma visão de túnel, alguns outros percebem a presença de pessoas que tiveram ligação, a presença de pessoas, de parentes, de amigos, né, uma sensação de paz muito grande, e normalmente isso é bem recorrente, né? Esse é o fenômeno de percepção de quase morte mais comum. Existe também, né, os casos em que as pessoas se veem fora do corpo, né? Muita gente, por exemplo, relata, né, que viu, por exemplo, depois de um acidente, viu lá os médicos, os paramédicos tratando, atendendo, às vezes na rodovia, às vezes no hospital, né, viu de cima, assim, observando a sala de cirurgia ou do pronto-socorro, onde elas foram atendidas, né? Nem toda experiência de quase-morte passa por isso, né? Então nós temos aí duas situações que, apesar de conectadas, né, elas não são necessariamente ligadas, né? A primeira é quando a pessoa se vê fora do corpo, né, e vê aquela coisa toda acontecendo, às vezes em coma, ela percebe, ela sabe o nome dos médicos, né, ela sabe o nome das pessoas que a atenderam quando ela estava num estado de consciência que não permitiria isso, né, pelo menos do que a gente imagina, né? E o segundo fenômeno é aquele mesmo da pessoa que vê lá um túnel luminoso, que vê lá os parentes, ou vê vozes que encorajam, né, que lhe desejam paz, né? E isso tem sido estudado muito, né? Eu li alguma coisa, eu acho que é um tema muito interessante, né? E o que se tem hoje, pelo menos que eu sei, né? Quem souber mais e quiser dividir com a gente aí pode mandar também informação, é que o que se sabe, né? O que a ciência fala é que em alguns casos é inconclusivo, né? Não se sabe se o que a pessoa está relatando é fruto de uma percepção dela mesmo dormindo, ou seja, a pessoa está lá desmaiada, mas os sentidos estão funcionando e o cérebro registra aquilo e ela consegue lembrar de fatos que o consciente dela ali não pegou, né? E que essa visão de campo também seria fruto, né, dos últimos estetores da consciência, ou seja, né, o cérebro vai perdendo oxigênio e essa visão de um túnel luminoso seria o fruto da perda de oxigênio do cérebro, né, com consequente lá da morte cerebral. Então todo mundo que morre vê dessa forma. É como se o cérebro fosse desligando, vamos dizer assim, né? Estou sendo bem rasteiro aí na explicação. Então muita gente não acredita, né, que isso seja uma experiência assim transcendental, né? Seja apenas mesmo um reflexo aí vamos dizer assim, do apagar das forças orgânicas, né? Vou usar um termo aí do André Luiz,
né? Então tem muita gente que acredita que seja só isso, tá? Existem alguns estudos bem interessantes que são feitos que eu já li sobre também, né, nos Estados Unidos, na Europa, não sei se o Brasil tem, né? Que é colocar, por exemplo, em locais que tem um CTI ou que tem politraumatizado, pronto-socorro, eles colocam coisas escritas em cima das pilastras ou em locais que são inacessíveis à vista quando você está no chão, né? Tipo assim, no teto, assim, em cima de uma pilastra que ninguém enxerga, eles colocam lá uma frase ou um desenho, né, para ver se a pessoa enxerga aquilo, né, e fala, ó, eu tive fora do corpo, eu vi aqui de cima aqui uma coisa que não tinha como eu ver no meu corpo físico, né? Eu não sei o resultado desses experimentos, eu nunca tive acesso a eles, eu sei que aconteceram, mas eu não sei se eles são conclusivos ou se tiveram algum resultado positivo, tá? Mas assim, basicamente então os fenômenos de quase morte do ponto de vista da ciência refletem isso. São estados que a pessoa está passando dentro de um momento de trauma, né? Um momento ali de choque, que algumas vezes ela retorna daquilo, né? Do ponto de vista da doutrina espírita, né? Nós acreditamos, isso aí é uma questão de fé, né? Como se diria aí, filosoficamente falando, que, né, a alma é imortal e que a alma é independente do corpo físico, né? Eu já vi isso, né, os fenômenos mediúnicos que fazem parte aí da história da humanidade, né, os fenômenos espirituais, né, que são aí quase que senso comum na humanidade também, né, que apesar de incontroláveis nas suas manifestações, né, eles são de certa forma até mesmo corriqueiros, né, e a experiência da morte, né, é uma das experiências mais traumáticas do ser, com certeza, né, porque a morte, né, para muitos é o fim de tudo, né? Então os espíritos eles falam que o ser humano ele sofre mais durante a vida do que durante a morte, né? Lá no livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, como é que é a morte, né? E os espíritos escrevem que no momento da morte existe é como se o espírito fizesse uma retrospectiva de todo o seu conteúdo, né, de toda a sua história espiritual, e dessa forma o que acontece com ele? Ele faz tipo uma análise, né, do seu pretérito, do que ele fez, do que aconteceu na vida dele. É como se a informação que ele tivesse no corpo físico tivesse sofrendo um upload, né, passando para uma outra, vamos dizer assim, uma outra faixa de memória, né, para um outro HD, que seria, né, o cérebro espiritual, né? O cérebro do corpo espiritual do ser, né? Isso aí é só para a gente dar uma ideia, né? Não sei se o Alan tá aí, né? O Alan ele tá com algumas perguntas que ele colheu durante o dia, se ele puder mandar aqui para a gente, Alan, né? A gente agradece aqui para a gente poder, né? Que são bem pertinentes aí sobre a questão do fenômeno da morte. Né? Então, assim, dentro do conceito espírita, né, a morte ela é menos dolorosa do que a própria vida. Por quê? Porque normalmente para os espíritos que desencarnam, a morte representa um alívio, né? Um alívio do corpo físico, do peso da matéria. Né? Para o espírito bom é um momento de júbilo, de alegria, de esperança, de felicidade. Né? Para o espírito culpado é um momento de vergonha, muitas vezes de pânico, de medo, né? De desespero, porque, né, o momento do desencarne é um momento, como diria o André Luiz, de ficar face a face com nós mesmos. No momento do desencarne, nós vamos encontrar com aquilo que nós temos cultivado durante a nossa existência física. Né, Alan? Alan, se você tiver as perguntas para mandar para a gente, amigo, manda aí para nós. Brigadão. Né? Então, assim, a questão da morte, ela fascina a humanidade desde o início, né? Porque toda a nossa construção espiritual, toda a nossa construção enquanto civilização, sempre foi questionando a ideia da morte, porque está no nosso DNA, na nossa existência humana, o desejo de viver, o desejo de existir, de continuar, de perseverar. Né? E nós vamos ver aí que o ser humano sempre tenta perseverar de uma forma ou outra, né? Ou através de maneiras diretas, né? Ou indiretas. Né? Muitas vezes, por exemplo, fazer monumentos, aquelas coisas todas para poder perseverar a sua figura na história. Né? Tem o exemplo dos egípcios, né? Que os egípcios acreditavam que a gente tinha uma alma que era eterna desde que a gente tivesse alguém que se lembrasse de nós. Ou seja, a nossa alma é imortal desde que a lembrança de alguém alimente aquilo. Enquanto alguém lembrar de mim, eu existo. Né, no mundo espiritual. Então os egípcios eles faziam aqueles monumentos, principalmente o faraó, né, para poder deixar marcada na história a existência dele, porque enquanto alguém lembrasse que ele existiu, a alma imortal dele estava bem. Né, eles tinham essa crença. Claro que isso aí, né, é um fruto lá da religião deles. Então a companheira está perguntando aqui, existem espíritos que não sabem que desencarnam? A maioria. Né, segundo os relatos aí da espiritualidade, a maioria. Por quê? Porque primeiro que nós não nos preparamos em vida para a morte.
né? A morte para nós é sempre um grande tabu, né? E quando nós pensamos na morte, nós pensamos ela com contextos e com conteúdos muito mitológicos às vezes, né? Nós esperamos entrar num tribunal onde Deus vai estar sentado no trono e vai ter tipo, né, um julgamento onde Deus vai julgar as nossas ações ali, né, com o seu martelo divino lá para dizer o que a gente fez de certo e errado, né, dentro ali da moralidade tacanha aqui da humanidade, né? Mas assim, a maioria dos espíritos, eles não acreditam que desencarnaram, né? Não sabem, e muitos que sabem não acreditam, porque o plano espiritual para eles tem, né, a mesma densidade, as mesmas percepções e a mesma aparência do plano físico. Sendo que para muitos espíritos desencarnados, né, a única realidade que existe é essa aqui mesmo. Ele desencarna aqui no plano físico e aqui ele continua. Né? Um exemplo disso para a gente poder entender é naquele filme lá do O Sexto Sentido. Né? Quem já viu o filme, não vou dar, né, não é nem spoiler porque o filme é mais velho do que andar pra frente, né? Vocês vão perceber que lá no filme, né, o personagem lá do Bruce Willis, ele tá desencarnado, ele tá morto. E ele mesmo finge que não sabe, né? Ele mesmo se bloqueia em todos os momentos. Ele acha que ele tá vivo, ele acha que ele tá ali vivendo como todo mundo, né? E ele simplesmente fecha a percepção dele para qualquer coisa que diga o contrário. Então ele tá morto e não sabe, e não acredita, né? Então vamos lá. No caso da morte de uma pessoa especial, esse espírito retoma a consciência e é apagado imediatamente pela espiritualidade? Depende da pessoa, né? Você está falando uma pessoa especial em que sentido, Sandro? Seria uma pessoa especial, um espírito iluminado? Ou especial, por exemplo, para você ou para mim, especial de maneira, vamos dizer assim, particular, né? Isso vai depender muito. O que faz o espírito estar consciente, né, no mundo espiritual é o que? É o adiantamento moral que ele tem. Claro que a crença na vida espiritual, na vida depois da morte, vai ajudar, tá? Mas isso não é determinante, não. Ou seja, uma religião não é determinante para um espírito, né, se localizar no mundo espiritual, vamos dizer assim. Porque para muitos deles a vida material é tão importante que o plano espiritual continua sendo um reflexo daquilo ali. Então ele vai ter uma dificuldade de lidar com essa situação. Um espírito mais desperto, um espírito que já tem ali, né, uma certa evolução no bem, no amor, na compreensão, com certeza ele vai ter mais facilidade para entender, né, do que um espírito que está ali totalmente vinculado à matéria. Talvez a ideia não seja nem ser especial, talvez seja ser um pouco mais aberto à ideia da continuação da vida. Né? Como é que um espírito sabe que desencarnou? Ele vai saber que ele desencarnou com o tempo. Né? Não falei como, né? Falei mais quando, né? Ele vai saber que ele desencarnou quando ele nota a diferença entre o estado que ele está e o estado de encarnado. Né? Por isso que é difícil. Porque muitas vezes o estado do desencarnado é tão parecido com o estado dele encarnado que ele não nota essa diferença. Né? Por isso que quando o espírito ele vai para uma esfera muito superior, aí ele vai perceber, fala assim, opa, eu estou num lugar aqui que é bem diferente, isso aqui não existe no plano físico, não. No planeta Terra não existe isso aqui. Mas quando o espírito está aqui próximo da matéria, né, ele vai perceber. Né? Vamos lembrar lá do André Luiz no livro Nosso Lar, né? Apesar que o André Luiz é um cara muito materialista, né? Ele percebe desde o início que ele estava morto. Ele percebe por quê? Porque ele percebe o astral inferior onde ele estava. Né, que ele era um cara muito analítico, ele percebe, isso aqui deve ser um inferno. Né? E ele não compreende bem o estado dele, apesar de que ele tenta entender, né? Apesar do estado de desequilíbrio que ele estava, ele tenta entender a situação dele, porque ele tem uma mente analítica, ele tem uma mente mais perceptiva. Né? Então, em determinado momento lá no início do livro, ele fala, eu sei que não faço parte do mundo dos vivos. Né? Me lembra, por quê? Porque ele se lembrava lá da doença, ele se lembrava lá do hospital, ele se lembrava daquela coisa toda. Né? Então aquele processo de morte pelo qual ele passou, que foi um processo longo e árduo, fez com que ele chegasse no mundo espiritual mais preparado para a ideia da morte. Né? Ele viu que ele estava num lugar e que ele não estava vivo, mas ele entender tudo que estava acontecendo, ele já era um outro passo. Então, se o espírito ele desencarna num acidente ou numa morte súbita, dormir aqui, deitei aqui e dormir, né? Eu vou acordar amanhã talvez achando que eu estou encarnado. Né? Talvez eu não vou perceber que as pessoas estão falando de mim, eu vou estar ali meio viajado ali. Né? Mas quando você tem uma morte impactante, né? Ou uma doença, uma coisa que já vai te preparando, é mais fácil. Tá? Apesar de que mesmo assim existem espíritos que desencarnam e não percebem, tá? Infelizmente a maioria, né? Por quê? Porque a maioria dos encarnados no nosso mundo ainda nós somos, né, muito materialistas. Então a matéria para nós é tudo. Então nós não cogitamos nem da ideia da vida depois da morte, muito mais da ideia da morte, né? Então assim, nossa vida reflui aqui no plano físico, né? Então tem espírito que levanta de manhã e vai trabalhar,
né? E acha que está trabalhando, senta lá na mesa dele, conversa, né? Acha que o pessoal está de cara fechada, ou então conversa, escuta as pessoas falando mentalmente com ele e entende que aquilo ela está conversando normal, sabe? Isso é muito, mas muito comum, né? Como se comporta o espírito durante a anestesia geral? Ó, complicado, né? Alguns vão dormir junto com o corpo, outros vão entrar no estado de desdobramento induzido. Você vai sair do corpo, né? E vai ter um grau como é que fala assim, de lucidez espiritual que varia. Tá? Porque o fato da pessoa estar anestesiada quer dizer que o corpo físico dela não está ali, né, sensível a uma série de estímulos, né, principalmente estímulo de dor, que é o objetivo lá da anestesia. Né? Mas o espírito continua ativo. Né? Então o espírito vai entrar num estado parecido com um estado de sono, né? Ou de sonho, né? Porque ele vai estar ali fora do corpo, mas se ele é um espírito que é muito focado na matéria, ele vai continuar preso às questões materiais do mesmo jeito. Talvez ele vai ficar ali do lado do corpo ali. Né? Ou então talvez ele vai se sentir tão anestesiado quanto o corpo físico dele. Isso depende muito do vínculo do espírito. Né? Ah, tá, o santo está falando do espírito que tem problemas mentais. Agora entendi o especial. Né? O que acontece? Quando uma pessoa tem uma deficiência física ou mental e ela chega no mundo espiritual, né, normalmente ele recupera seu estado de consciência. Né? Normalmente, né, as reencarnações com problemas mentais elas podem ser de 3 tipos. Né? Nós temos de prova, de expiação e de missão. Né? Então, assim, se for um espírito missionário, né, por exemplo, um espírito que veio com a missão, fala assim, oh, não, eu vou reencarnar lá na minha família, porque aqueles companheiros lá eles precisam de cuidar de alguém para aprender a amar. Então eu vou renascer lá no meio deles, né, com uma paralisia cerebral profunda, mas só de eu rir para eles a minha vibração vai atrair todo mundo. Tem espírito que faz isso, tá, gente? Muitos. Tá? Então quando a gente vê um espírito de uma pessoa deficiente, nem sempre aquilo ali é um espírito pagano, não. Às vezes é um espírito iluminado que está ali em missão. Tá? Porque aí ele reencarna, aí ele vem com uma condição limitadíssima, mas a família, ó, junto em torno dele. Então o que ele faz? Ele fica igual o sol atraindo todo mundo. Né? Ele vira o sol daquela família, todo mundo começa a orbitar em torno dele. A pretexto de cuidar dele, eles estão sendo cuidados. Né? Então tem espírito que faz isso. Um espírito desse, quando ele volta, sai do corpo físico, passa a missão dele, ele volta ao normal imediatamente. Né? Os outros casos vão voltar de acordo com o tempo e com o aprimoramento espiritual, mas é comum que o espírito se recupere no mundo espiritual, sim. Só se ele desencarnar assim, num estado de desequilíbrio muito grande ainda no campo assim, da maldade, do vício, né? Que é difícil. Né? Muitas vezes a doença mental ela é um reflexo, né, da tentativa da espiritualidade também de conter algum espírito que tem ali um problema muito grande. Tem um livro do André Luiz, que tem um companheiro que tem essa, né, que nasce com uma idiotia, né, ele usava esse termo lá na década de 40, tá, gente? Estou usando o termo do livro, né, não é um termo que a gente usa hoje. Né? Ele vem com a limitação intelectiva profunda, ele nem percebia o mundo à volta dele. Né? E aí quando eles chegam lá na casa, lá onde está ele e a mãe, o André Luiz fala, né, olha assim para aquele espírito lá num corpo todo deformado, né? E ele chega perto e pergunta pro espírito, né? Quem é você? O espírito se reidentifica para ele. Eu sou o barão fulano de tal, não sei lá das contas, lá da França. Né? E aí o André Luiz olha a mente daquele espírito, naquele corpinho deformado, e vê nele um nobre da França lá, tramando, criando vingança, mandando matar os outros, fazendo intriga lá, e tirando a vida dos outros por poder. Aí o que o companheiro que estava com ele fala com ele? André, esse aqui é um espírito que nós estamos escondendo ele aqui. Né? Ele é um espírito que causou desequilíbrio na Europa inteira. Né? Isso lá no século XVII. Lá. E aí o que aconteceu? Quando ele desencarnou, ele foi atacado pelos obsessores dele, que era uma legião. Né? E a única forma de a gente poder ajudar ele foi o quê? Internar ele nesse corpo físico aqui, onde ele está totalmente desligado da realidade. Né? Não só para ele poder descansar e poder recomeçar o resgate, porque depois que vai vir o resgate, né? Como também é de afastar dele dos obsessores, para a gente tratar os obsessores também. Então aquele espírito ali estava como se ele estivesse preso dentro de um corpo. Né? Então esse espírito, se ele desencarnar, ele não vai voltar ao estado de consciência dele atual, até porque, né, ele já está muito desequilibrado, né? Ele está preso lá, e mentalmente, né, ele vive lá na era de nobreza, lá onde que ele achava que ele era alguém, coitado, né? Onde ele mais caiu. Tá? Mas se for um espírito iluminado, é instantâneo. Tá? Então isso é muito comum acontecer também. Então vamos lá. A forma que uma pessoa morre facilita o entendimento para o desencarno. Por exemplo, uma pessoa que já está doente. Sim. Né? Por exemplo, imagine que eu estou com 90 anos de idade. Né? Eu com 90 anos de idade, eu com certeza vou pensar muito mais em morte do que hoje eu penso. Né? Porque eu falo assim, ó, a qualquer momento eu posso morrer.
né? Até quando você tem, por exemplo, uma doença crônica, né? Mas você tem uma doença, eu sou diabético, né? Então, às vezes eu fico meio tonto, assim, falando, ih, será que eu vou desencarnar? Eu falo assim, ô Lucas, deixa eu desencarnar, não, né? Mas assim, eu tenho uma chance de desencarnar, né? Sei lá, né? Vai que minha glicose sobe e eu entro em coma e desencarno, né? Então, assim, eu penso muito na morte por causa disso. Falo, meu Deus, não quero desencarnar agora, não. Ainda mais porque tem uns meninos aqui, eu não quero deixar eles pra trás, não quero deixar minha esposa, né? As pessoas que eu amo aqui da minha família, né? Até mesmo porque eu sou, né, pegado, né, apego, né? Mas, assim, quando a gente tem alguma coisa que nos liga a essa ideia, seja uma doença, alguma coisa assim, claro que é mais fácil, você vai pensar mais nisso, né? Isso até age como uma forma de preparação, né? Até uma sabedoria divina, né? Como se você fosse se preparando. Eu lembro uma experiência pessoal minha, que um mês antes do meu pai morrer, né, do desencarno do meu pai, ele era separado da minha mãe, né, e eu raramente me encontrava com ele, assim, a gente me encontrava muito pouco, porque ele tinha uma condição financeira muito limitada, coitada, né, eu tinha lá meus 20 anos, assim, e eu lembro que eu saí com ele, eu e meu irmão, assim, meu irmão devia ter uns 7, 8 anos de idade, uns 9 anos de idade. E em determinado momento a gente foi no shopping dar uma volta, né? Porque a gente não tinha dinheiro pra nada, né? Mas ele virou pra mim assim e falou comigo uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, olha, cuida do seu irmão, eu não vou viver muito tempo, tá? E lembra de cuidar do seu irmão. E aquilo ali eu olhei pra ele assim e me deu um trem assim, muito esquisito, né? E eu falei, e o que aconteceu? Passou um mês e desencarnou. Ou seja, de alguma forma, né, ele desencarnou jovem, tinha 54 anos, né? Mas assim, era diabético, ele era fumante, ele era hipertenso, então ele tinha uma série né, possibilidades aí de desencarne aí, e de certa forma me percebeu, né? Ele sentiu aquilo, ele nunca tinha falado sobre isso comigo antes, né? Aí o pessoal, mas é coincidência. É coincidência mesmo, né? Por que as coincidências existem então, né? É tanta coincidência, né? Mas assim, ele percebeu, né? Depois, conversando com os amigos espirituais, né? Eles já estavam falando que eles já estavam preparando ele para esse processo. Então, inconscientemente, ele absorveu a preparação da espiritualidade, né? Para a ida dele. E ele passou isso para a gente, porque a preocupação dele era o quê? Era deixar o meu irmão, que era muito jovem, uma criança ainda, né? Eu imagino como é que ele deve ter ficado, né? Mas assim, eu tô falando do meu pai, né? Mas assim, é uma situação assim que com certeza a gente tem mais facilidade do que, por exemplo, alguém que você passa na rua, caiu um piano na sua cabeça, puf, desencarnou. Né? Desencarne instantâneo. Tomou um tiro na testa, puf, desencarne instantâneo. Esse aí, dificilmente você vai perceber que você desencarnou. Né? Dificilmente mesmo. Normalmente na guerra, né, tem até um texto do Kardec, fala sorte dos espíritos durante as guerras. Ele fala que os espíritos que desencarnam nas guerras, normalmente eles continuam brigando. Né? Porque ele toma um tiro na testa, cai, ele acha que não, que morreu foi o cara do lado dele, continua pregando fogo nos outros lá, com armas lá no mundo espiritual lá, né? Porque eles nem percebem que desencarnaram depois, que a espiritualidade fala, não, meu filho, não. E né, tem espírito que ficam séculos. Né? Eu lembro de uma história da reunião mediúnica que a gente teve, que a gente foi atender um grupo de espíritos que eles tinham desencarnado num navio, eles eram um grupo de piratas, que eles tinham desencarnado no século XV, uma coisa assim. E, tipo, lá, eles eram corsários ingleses. Eles estavam navegando num navio, né, infinitamente. E eles achavam os navios e pilhavam. E aquilo lá tinha 300 anos que eles estavam daquele jeito. Né? Com certeza eles achavam outros desencarnados que eles mesmos roubavam, que depois fugiam e depois eles roubavam de novo. Eles estavam lá num looping. Estavam presos mentalmente naquilo ali. Estavam vivendo como se eles estivessem lá, ó, no mar ainda. 300 anos no barco lá, né? Sem perceber que o tempo estava passando. Por quê? Porque a mente deles estava presa ali, com certeza desencarnaram com mortes violentas que não atinaram. Se a gente fazer orações para pessoas que desencarnaram, ajuda as pessoas, com certeza, uma das coisas melhores para a gente fazer para o desencarnado é conversar com eles. Né? Por exemplo, quando desencarna alguém que a gente conhece, que a gente ama, ou que a gente quer ajudar, quando a gente vai no velório, né? Chega pertinho e conversa com a pessoa mentalmente, né? Pensa, né? Fala assim, ô fulano, né? Quando o meu pai morreu, eu falei, pai, né? Fica tranquilo, eu tô aqui, né? Vou sentir muita saudade, chorei até falar, chega, né? Fica calmo, fica tranquilo, né? Nós chamamos, eu sei que você tá bem, confia na espiritualidade, eu perdi os espíritos lá buscar ele, né? Dentro das possibilidades dele, né? De receber ajuda, ele recebeu, claro, né? Dentro do que ele dava conta, né? Que não vem ao caso também, né, entrar nesses detalhes, mas assim, você pode conversar mentalmente, com muita calma, falar assim, eu sei que você está aqui, eu sei que você está sentindo estranho, a hora que você desencarnou, né? Mas eu estou aqui, eu estou fazendo prece por você.
percebe a espiritualidade, deixa esse corpo, conversa com ele mesmo mentalmente. Enquanto os outros vão no velório pra ficar fazendo piada, né? Pra ficar comentando time de futebol, pra ficar olhando pro decote da moça que tá chorando lá perto do caixão, né? Pra poder falar da dívida do defunto, pra poder falar lá né, da festa depois do enterro, pra poder falar lá agora quem que vai ficar com a casa, né? A gente que já tem um conhecimento espiritual, a gente pode lembrar que aquele momento, o momento do desencarne, é um momento que o espírito precisa de muita ajuda, muita compreensão, muito silêncio. Se eu não puder vibrar para ele e desejar o melhor para ele, que eu me silencie mentalmente também. Né? Nós não sabemos nos portar diante do desencarne. Né? Tem um dos livros do André Luiz, né? Que ele fala muito sobre isso. Né? Eu esqueci o nome da obra, eu sempre esqueço os nomes. Eu sei as histórias tudo, mas eu esqueço o nome do livro. Que ele fala sobre isso, da nossa postura no velório. Né, de espíritos equilibrados, né, para ajudar aquele companheiro que às vezes está ali meio fora de si, que tudo que a gente vai falando e pensando vai bombardeando a mente daquele companheiro. Né? Como os mentores podem nos ajudar na consciência do desencarne? Olha, eles ajudam sempre dentro do espaço que nós damos para eles poderem atuar. Né? Não adianta eu querer que o mentor venha me ajudar se eu sempre descrever, né, da existência de espiritualidade de Deus, de Jesus, né, ele só vai poder me auxiliar de maneira muito indireta. Né? Mas se eu cultivo a crença, a fé, né, numa vida depois da morte, ele vai ter mais facilidade. Claro que isso não é o fator determinante. O fator determinante é aquilo que nós carregamos no nosso coração. Né? Então, um ateu, né, com o espírito iluminado pelo bem, ele vai chegar no plano espiritual em 24 horas e já está lá, né, como se estivesse em casa. Enquanto que às vezes um cara que é religioso, né, mas é desequilibrado, ele vai ficar perdido lá 100 anos nos umbrais. Pergunta aqui do nosso amigo Matheus. Tem algum motivo pelo qual algumas pessoas passam pela experiência e outras não? A questão, Matheus, nem tanto é essa. Né? O que os amigos espirituais falam é o seguinte: todo mundo que tem uma situação de quase morte passa por esse tipo de experiência. A questão é que alguns lembram. Tá? Então o que acontece? As experiências que nós passamos no mundo espiritual, nem tudo e nem todas as pessoas guardam isso no corpo físico. Ou seja, então acontece comigo, com você e com mais 10. Imagine, né? Todos nós temos a mesma experiência. Nós sofremos um acidente, aí só você lembra. Por quê? Só você que passou pela experiência? Não, o Marcelo passou, o João passou, os outros 10 passaram. Só que dos 10, só você conseguiu registrar aquela experiência de maneira consciente. Então você registrou aquela de maneira consciente, uns em maior ou menor grau. Vocês vão ver que, por exemplo, tem casos que a pessoa fala que só vê um túnel luminoso. Né? Outros casos a pessoa tem uma riqueza de detalhes, fala assim, não, que eu fui num lugar cheio de luz e eu vi o meu pai lá, e meu pai falou que não era minha hora, que eu tinha que voltar. Né? São relatos muito semelhantes. Né? Como também existem relatos de pessoas que foram a lugares tenebrosos. Né? Existem pessoas que relatam que tiveram no lugar que elas acham que é o inferno. Né, que elas viram pessoas horrendas, pessoas gritando, se movimentando, aí você vai ver que aquelas pessoas passaram por uma experiência tão traumática que mudaram muita coisa na vida delas. Deixaram de ser egoísta e tal, às vezes isso é até bom, né? Porque tiver um gostinho do umbral lá, ó, fica aqui 15 minutos aqui pra você ver como é que é bom aqui, né? Claro que isso aí não é recomendado para ninguém, né? Espero que ninguém vá para essas regiões, né? Mas existem casos também. Nem todo mundo vai para um lugar positivo, né? Infelizmente. Na verdade, nós vamos para onde está o nosso coração. Como tem pessoas também que relatam que não viram luz nenhuma, que não foram nem para lugar iluminado nenhum, nem para umbral nenhum, mas foi para casa. Né? Foi para perto do berço do filho. Né? Tem um relato muito bonito de uma moça americana que ela passou por uma experiência dessa. Eu li num livro. Eu não lembro o nome do livro, eu li quando eu era adolescente, mas eu lembro que meu amigo marcou. E aí o que aconteceu? Quando ela sofreu um acidente, não sei se foi um acidente, depois ela foi fazer a experiência dela, não foi um acidente, ela foi fazer uma cirurgia depois e ela entrou em coma lá por uma complicação que ela teve na cirurgia. E ela falou assim que ela lembrava de todas as noites ir na casa dela para amamentar a filha. Porque ela tinha uma filhinha bebê, ela tinha um bebezinho lá de 6 meses, 1 ano de idade, não lembro bem. E a única lembrança que ela tinha era que ela chegava na casa dela para amamentar e via a mãe dela com o bebê. E a mãe dela lá dando mamadeira, aquela coisa toda, e ela tentava pegar o bebê do colo da mãe. E tinha uma música que a mãe colocava, né? Ela colocou várias músicas lá, umas músicas infantis americanas lá, né? E ela guardou todas as músicas. Então quando ela voltou, ela falou assim, olha, eu ia lá, e aí a Julie, que era o nome da bebezinha dela, estava vestida com um casaquinho que a senhora fez um dia tal e estava tocando tal música.
E no outro dia eu fui lá, a senhora estava dando uma madeira para a Júlia, ela estava com uma jardineirazinha verde e a senhora estava cantando tal música. E bateu tudo. Ela lembrava, mas ela não teve nenhuma outra percepção. Ela não viu espírito, ela não viu gente desencarnada, ela não viu nada. Ela foi para onde a mente dela estava. Ela não viu o marido dela, né, que aliás disse que ficou do lado dela o tempo todo, mas ela não percebeu, né, coitado do marido, né, porque a atenção da moça estava toda na filhinha. Então todas as noites, na hora que ela se via assim, que ela conseguia um pouco de liberdade, vamos dizer assim, ela ia até a casa da menina, da filha, né, a casa dela devia ser, né, ou da mãe, não sei, e ela via a filhinha dela com a avó, né, com a mãe dela, a avó dela cuidando da filhinha. Né? Muito interessante isso. E isso foi um dos casos que mais me tocou, porque ela não foi, ela foi para onde. Aí depois, quando a gente vai estudando a doutrina espírita, eu falei assim: né, vivemos espírito onde está o nosso pensamento. Né? Então a mãe, ela foi atrás da filha. Né? Então se ela desencarnasse, nós sabíamos muito bem de que ela ia ficar o espírito dela, ia ficar lá dentro da casa dela com a filha. Porque toda a atenção espiritual dela, tudo aquilo que ela estava preocupada, era o quê? Com o bebezinho que ela tinha. Né? Aí ele ia precisar de uma ajuda, da espiritualidade e tal, aquela coisa toda. Podia até virar uma obsessão, né? Mas né? Depois ela recuperou. É bom conversar com a pessoa que desencarnou, isso pode incomodar e confundir essa pessoa. É o que nós falamos. Faça prece e converse com ela mentalmente. Explique a situação para ela. Fale assim: olha, você vai ficar bem. Né? As pessoas que nós amamos, nós continuamos te amar, nós vamos estar aqui. Tranquilize ela. Fale assim: esquece das coisas aqui, deixa que a gente vai cuidar, nós te amamos, manda amor. Né? Lembra dos bons momentos, porque isso tudo impacta no espírito, no plano espiritual. Né? Eu lembro que depois que meu pai desencarnou, eu vi ele 3 vezes. Uma vez quando eu estava no Natal, na casa do meu avô, o pai dele, né, o meu avô paterno, né, eu vi ele lá. Ele não estava muito bem assim e tal, mas né, e olha que eu sou médio ostensivo, hein? Eu vejo o Lucas quase todo dia. Meu pai eu vi 3 vezes, né? Mas faz parte, né? E outra vez quando foi um aniversário do meu irmão. E na terceira vez, quando eu fui com a minha esposa pra gente fazer o ultrassom morfológico do meu filho, que é o que o Lucas levou ele para ver, o bebê, né, para ver lá o espírito reencarnante lá. E foi muito emocionante. Eu tava com pedra no rim naquele dia. Nossa, gente, tá sentindo toda a dor do mundo. Mas foi uma das experiências mais lindas que eu vi. Né? Eu vi os amigos espiritual, aquela coisa toda. Mas assim, quando ele desencarnou, eu conversei, né, dentro, né, claro que você também ficar falando o tempo todo também, né, o espírito precisa ter um pouquinho de paz, mas no momento da prece, no momento que você lembra, conversa com ele com tranquilidade: olha, nós sabemos que a vida continua, né, então você tá aí, nós estamos aqui, mas nós estamos ligados, nosso coração está unido, claro que a gente sente saudade, né, uma coisa é você conversar com o espírito desencarnado, e olha que eu sou médium, eu sou clarividente, tá, então eu vejo o espírito igual eu tô vendo aqui, é o meu reflexo aqui no celular. Né? Outra coisa é você abraçar ele fisicamente, você bater papo, você sentar, isso é outra coisa, né? Claro, nós ainda não estamos nesse nível, ainda não. Né? É muito bom conversar com os espíritos, é muito bom, fantástico, né? Mas não substitui o toque, não, tá? Mas é o que a gente vai conseguindo, né? Vai conversando, vai ajudando. O objetivo seria preparar a pessoa para modificar suas atitudes em sua vivência. Sim, muitas vezes a lembrança é uma misericórdia. E essa lembrança, às vezes, é a própria pessoa que guarda. Tá? Porque isso aí não precisa de espiritualidade vir lá e falar assim: liga nesse, desliga naquele. Funciona nesse, não funciona nesse. Isso é a própria consciência da pessoa que ativa e desativa. Tá? A nossa consciência, ela é meio que o piloto automático da nossa vida. Então muita coisa que a gente acha que está sendo interferência divina é a nossa consciência que está jogando. Né? De certa maneira a consciência está ligada a Deus. Né? Então assim, é o piloto automático. Então quando a consciência toma o controle, a coisa é boa. Né? Ela vai puxar a nossa orelha no momento certo. Né? E ela vai nos dar esperança no momento certo também. Porque a consciência é ferramenta divina. Qual a diferença entre desdobramento e experiência de quase morte? Quase nenhuma. Conceitualmente é a mesma coisa. A diferença é que no desdobramento, normalmente o fenômeno é mais curto. Na experiência de quase morte, às vezes a pessoa fica horas ali. Né? Tem um relato, tem um livro, espírito chama, eu acho que é Ala 52 ou Ala 47, eu esqueço o nome. Ala alguma coisa, eu vou procurar depois eu ponho na descrição. Que conta a história do rapaz que ele ficou nessa condição e que ele ficou meses, né, como no mundo espiritual. Mas ele lembra disso tudo? Não, não vai lembrar disso tudo. Mas o estado de desdobramento, né, é muito... Porque o desdobramento, gente, é muito parecido com a morte. Por isso que nós temos medo de desdobramento. Né? Já viu que quando você está deitado na cama, às vezes você tem uma sensação que você está caindo dentro de você mesmo?
né? Você fala, isso é vestibular, né? Mas parece que você está caindo dentro de você mesmo. Aquilo ali é uma sensação de desdobramento. Então o que acontece? Por que a gente tem medo de desdobramento? Por que a gente tem medo de sair do nosso corpo? Porque o processo de sair do nosso corpo, ele é análogo, ou seja, ele é muito semelhante ao processo de morrer. Então todo dia a gente morre um pouco quando sonha, né? Os espíritos falam assim para Kardec, o sonho é um treino para a morte. Porque no sonho você saiu do corpo, né? No sonho você não está ali no corpo mais, pelo menos, né? A maioria, tá? Tem gente que sonha no corpo mesmo, tá? Mas teoricamente, né? Vamos dizer assim, no ideal da coisa, né? O estado de sono é um estado de libertação parcial do espírito. O estado de coma é um passo mais além disso, né? É um desdobramento mais profundo. E a morte é o desdobramento que você saiu e não volta mais para aquela casa, né? Então, assim, é o mesmo processo em graus diferentes, tá? É o mesmo processo. Quando uma mulher faz um aborto, o espírito que está para reencarnar sabe que vai ser abortado? Não, sabe não. Na verdade, ele não está nem esperando isso, não. Né? Na verdade, todo espírito que vai reencarnar, ele está esperando que ele vai nascer. Né? Então, assim, quando acontece um aborto, né, é um trauma tanto para a mãe quanto para a criança. Tá? Para o espírito desencarnado também. Né? Existem espíritos inferiores que se vingam. Tem até um relato lá de um livro do André Luiz, da companheira que vai fazer um aborto, uma mulher totalmente desequilibrada, né? Que estava lá fazendo um aborto lá por capricho lá, né? E ela faz um aborto lá e o espírito que estava reencarnando era um obsessor dela, que estava reencarnando para poder fazer as pazes com ela. Olha só a história, né? Um obsessor estava reencarnando, espiritual, juntou os dois, porque eram dois espíritos muito complicados, né? E aí quando ele reencarna, tá? Isso é um caso de dois espíritos complicados, tá, gente? Estou explicando aqui. Aí o que acontece? Ela quer fazer o aborto porque ela quer se ver livre daquele incômodo. O que acontece? Ele lá pedindo para ela não abortar mentalmente, os dois brigando mentalmente, que são inimigos, né? E aí ela vai e faz o aborto. Quando ela faz o aborto, ele vai lá e dá uma coisa errada lá pelo grau de sintonia dos dois, ela desencarna junto com ele, os dois saem brigando no mundo espiritual fora. Né? Então, assim, é complicado. Né? Isso também é desdobramento. Quando nos vemos, gritamos, não conseguimos acordar. Isso é um desdobramento também. Tá? É um efeito de desdobramento. Na verdade, você não está acordado. Você está em desdobramento, você está achando que você está no corpo e não controla o corpo. Tive um aborto espontâneo. Logo em seguida, fiquei grávida novamente. Pode ser o mesmo filho? Pode. Pode sim. Pode sim. Normalmente, é possível? É sempre, gente. A gente tem que lembrar assim, não quer dizer que é sempre, mas normalmente, quando existe um aborto espontâneo, depois existe uma gravidez, é uma prova, tanto para o espírito, tá? Quanto para a mãe. Às vezes eles estão precisando ali estreitar laços, às vezes estão ali, né? O que acontece? Muitas vezes quando acontece isso, né, o laço de afeto ali reforça, né? O laço ali aumenta, porque aquela mãe deseja mais ainda o filho deseja mais ainda nascer. Então ali, nós vamos ver ali que tem uma história ali que vai ser positiva. Né? Então o aborto espontâneo já é outro caso, né, gente? O aborto espontâneo, a gente está falando aqui do aborto, igual o caso que eu citei lá do livro do André Luiz, é um aborto, né, criminoso, vamos dizer assim, tá? Usando esse termo aí que é bem pesado, né? Porque crime é tão... né? São dois espíritos tão sofridos aí, né? É difícil até falar que é, né? Mas, né, no caso do André Luiz, é um espírito muito desequilibrado. Mas o aborto espontâneo, normalmente, o espírito retorna de novo. Né? Porque aí tem alguma questão ali a ser trabalhada. Ali, às vezes o espírito tem que passar por alguma frustração, às vezes o espírito está reencarnando, está com medo. Tá? Existe isso. Eu lembro dos amigos nossos que estavam querendo ter filhos. Né? E o que acontece? A companhia já tinha tido 2 abortos, e aí a gente foi a gente tinha um trabalho de atendimento espiritual que a gente fazia lá na casa espírita, né? Infelizmente acabou. E aí o Lucas conversou com ela lá, aquela coisa toda, e o Lucas falou assim, ó, o negócio é o seguinte, caso os seus abortos são o seguinte, o espírito está reencarnando, ele está com medo de encarnar. Porque ele está com medo de errar, ele está com medo de falhar, ele está com medo de se perder na vida, né? Porque ele sabe que ele precisa, né? Então ele está com medo. Então o que acontece quando ele começa o processo de reencarnação? Ele mesmo foge daquilo por medo. Então o que você vai fazer? Ele conversou com ela, né? E falou assim, ó, o que você vai fazer? Conselho do Lucas lá para a mãezinha. Pro companheiro, falou assim, ó, vocês vão conversar, vocês vão fazer culto, vão conversar com ele, falou assim, ó, você é muito bem-vindo, nós estamos aqui para te ajudar, pode confiar, nós te amamos, vai fazer todo esse trabalho, assim, o que aconteceu, ela reencarnou, ela engravidou, ela engravidou de gêmeos ainda, veio 2 espíritos, né, lindos menininhos, né, então acontece assim, né, falar dos espíritos
deve ser angélicos, né? Angelitude, né? Deixa eu só terminar de responder aqui, amigo. Quando o corpo tem muito fluido vital, é mais difícil o desprendimento, mesmo que seja um espírito mais evoluído? Não necessariamente. Não necessariamente, porque o desprendimento é algo mais de conteúdo mental. Tá? Então a mente que prende ou que separa do corpo. Então, por exemplo, tem espíritos que estão lá quase desencarnando, que eles são tão agarrados ao corpo físico que eles morrem e ficam presos no corpo 10 anos. Tem gente, tem menino que desdobra e vai para o plano espiritual. Em teoria, o menino reencarnado ali com 2, 3 anos, ele tem muito mais fluido vital. Tá? Então não tem muito a ver, não. Tá? Tem a ver o estado moral e espiritual do ser. Minha filha relata que às vezes ela sonha que saiu do corpo, quase sempre vê uma pessoa que chega, às vezes lhe dá medo, às vezes não. Ela chega a ver ela mesma dormir e depois acorda. Isso é desdobramento, com certeza. Aí nós temos que ver quem que é essa pessoa, ou se é mais de uma. O fato dela ter sensações diferentes dá a ideia de que são espíritos diferentes. Então o que acontece? O ideal é ela fazer uma prece, fazer um culto antes de dormir. Se isso estiver acontecendo muito, não tem problema, faz um culto todo dia. Pega o evangelho, faz uma leitura lá e vai dormir. Pede os bons espíritos para poder ajudar ali durante a noite. Isso é um desdobramento, sim. Vamos ver aqui, gente. Quando o bebê fica na trompa, isso é feito para... Mesma coisa, gente. Isso aí é um aborto? É um aborto, mas é um aborto que não tem como, né, gente? Infelizmente, existem situações que a ciência não tem como lidar com isso. Se tiver um dia que a ciência tiver uma cura para isso, tiver um jeito de chegar o bebê da trompa e colocar ele no útero, vai ser uma maravilha, Infelizmente, em alguns casos, não tem. Então a ciência, os espíritos mesmo falam, se tiver uma dúvida entre quem salvar, salva a mãe, Porque o filho, tiver entre a vida da mãe e do filho, salva a mãe, tá? Claro, por quê? Porque ali é uma situação de prova, aquela coisa toda, mas é aquilo também. Vai vir de novo, a espiritualidade vai ajudar, Normalmente são provas, normalmente isso acontece, Até mesmo para a gente valorizar as relações de mãe e filha, aquela coisa, às vezes o espírito está vindo, às vezes pelo espírito da mãe, às vezes a mãe, ela passa por essas situações, porque talvez ela teve abortos no passado, e aquilo deixou algum tipo de sequela espiritual. Então o sistema reprodutivo dela de encarnado agora ainda não está bem ajustado. Então o que acontece? Ela vai se melhorando, ela está sendo uma pessoa melhor hoje, ela está tentando se iluminando, Hoje nós somos muito melhor que ontem. Então o que vai acontecendo? Vem a ciência, ajuda aquela coisa toda, e no final, o final é feliz, O final feliz, redundante, Mas assim, gente, a situação é sempre pro bem. A espiritualidade sempre está trabalhando para nos ajudar, Então assim, um espírito que sabe ali que a mãe está fazendo o máximo que ela dá conta, que ela está pode ter certeza ali que ali você tem 2 espíritos amigos ali, que estão enfrentando juntos uma prova, um aprendizado, E que em breve com certeza vão estar abraçadinhos ali, igual o caso da minha amiga lá que eu contei para vocês lá, que teve 2 ou 3 abortos lá e depois vieram 2, Por quê? Porque estavam ali, um processo ali, vai saber a história espiritual deles no passado, E não precisa também de ficar entrando em coisa negativa, não, Às vezes é uma história cheia de medos, Então, igual o espírito estava com medo. Não era que ele era mal, que a mãe era má, ele estava com medo, então ele fugia da reencarnação porque ele tinha medo de falhar, E aí ele conseguiu. Tive 2 gestações difíceis, tive que fazer cesárea para não perder os bebês, principalmente a segunda, que foi mais difícil. O que poderia ser? Pode ser várias coisas. Pode ser uma questão espiritual dos reencarnantes, Aí é uma expiação deles que estão reencarnando. Pode ser uma prova para os pais. Normalmente para um é prova, Ou seja, a mesma situação. Por exemplo, eu, a minha mulher e o meu filho, Então meu filho está com dificuldade de reencarnar. Ela está tendo vários abortos. Pode ser que para o meu filho seja uma prova. Para mim, uma expiação, e para a minha mulher uma missão. Você está entendendo? Porque cada um de nós vai lidar com aquela situação de uma maneira diferente. Então, para o meu filho, aquilo ali é uma coisa que ele está lutando ali para tentar reencarnar. Para mim, eu não suporto mais a ideia de perder um filho, que meu filho morreu, eu estou revoltado, é uma expiação. Para minha mulher, não, ela está calma, ela está serena, ela está tentando segurar a onda comigo, ela está tentando receber o espírito. É uma missão. Então, assim, cada personagem dessa história tem um papel de acordo com o seu nível evolutivo. Espíritos que se materializam por tempo indeterminado. Ah, tá. Você está falando dos agêneres, O Kardec chama de agêneres. Está perguntando aqui sobre os agêneres. Agora que eu entendi, tá? Os agêneres é um tipo de fenômeno mediúnico,
né, onde o espírito se materializa, ele aparece para a pessoa, como se ele tivesse encarnado, né, e ele interage com as pessoas. Isso é mais comum do que a gente imagina. Tá? Os agêneres são espíritos, né, que eles utilizam, né, das energias dos encarnados, né, do ectoplasma, e tomam uma forma física, tá? E tem casos muito interessantes até de espíritos que eram vistos por todo mundo, frequentava. Tinha uma história muito famosa lá do Chico, lá do moço, né, que ia visitar o Chico toda semana lá, e que todo mundo via. O moço entrava, chegava, batia um papo com o Chico e ia embora, né? E um dia foi descobrir que o moço era um espírito desencarnado, né? E que ele aparecia em duas circunstâncias. Sempre quando tinha um velório, depois de um velório, morreu alguém, aí ele aparecia. E quando está um clima assim nublado, chuvoso. Por quê? Porque a energia solar atrapalha, né, a materialização. E segundo, quando desencarnava alguém, ele ia lá, pegava o resto do fluido vital daquela pessoa e se materializava com aquilo. É como se ele vestisse o resto da energia da pessoa e conseguisse sair andando ali durante algumas horas, alguns minutos, né, tipo 30, 40 minutos ali. Isso existe sim, tá? Existe mais do que a gente imagina. Os espíritos iluminados, eles conseguem fazer isso sozinhos. Um espírito de luz lá, Jesus para que ele quiser, né? Jesus, né? Mas os espíritos de luz, eles conseguiriam fazer isso se eles quisessem. Aparecer aqui, puf, né? Quando você está fazendo uma live, o Lucas fica perto de você, te ajudando a responder essas perguntas difíceis? Não sei, né? Às vezes sim, né? Eu acho que sim, né? Porque normalmente eu vejo ele antes do estudo. Na hora do estudo não vejo, não. Né? Às vezes eu vejo chegando, aí ele vai lá, vai mexer com os meninos, vai ver como é que tá todo mundo, vai olhar o gato, o cachorro, né? Que ele faz isso, né? Vai dar um passo num, um passo no outro, vai dar uns passos em mim, porque né, tô meio ruim das pernas ultimamente, né? Tô quase brabo aí, mas tá bom. Mas assim, eu acredito que ele sustenta de alguma forma, tá bom? Vamos continuar, gente? Olha, nós temos... Gente, a gente vai terminar em 5 minutos pra mim ver se eu consigo salvar a live, tá? Eu só me lembro de desdobramento quando é algo premonitório, talvez porque chama mais a sua atenção. Tem muito a ver também com aquilo que chama a atenção da gente. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo da morte, ela dificilmente ela vai lembrar de alguma coisa associada com o mundo espiritual, porque está medo nela. Então, se você, por exemplo, gosta mais ou tem mais atenção com determinada coisa, você vai lembrar mais daquilo. É o exemplo da moça lá que eu falei. Né? Por que ela lembrava só de ver a filha? Será que ela só via a filha? Talvez ela via o marido, ou via outras coisas, mas o que registrou nela, né? O que ela, quando ela acordou, ela registrou e escreveu, foi o que? Todas as vezes que a filha dela estava na casa dela. Porque a filha dela era o foco. Então ela podia ver 500 coisas, mas na hora que ela voltou do coma, o que gravou, o que ficou guardado, né, na memória, na consciência ativa dela, foi a questão da filha. Né? Ainda bem, meu amigo, né? O amigo está falando aqui que tem uma filha espiritual, ensinou a humildade para ele. Nós temos que aprender muito, né? Normalmente esses espíritos são espíritos de luz, né? Então, assim, eu acho fantástico que tem espíritos que aceitam, né? Às vezes ficar 10, 20, 30, 50 anos encarnados ali numa condição, às vezes, limitada, né? Para poder nos ensinar, né? A abrir mão, a servir. Oi, Carla, tudo bem? Né? Boa noite a todos que estão chegando. Nós já estamos quase no final, gente. Mas que bom que vocês estão vindo. Não salvou a live de domingo, é porque o Instagram não está salvando. Já é a terceira live que eu tento salvar, desde o domingo, que não está salvando. Dá que salva e fica lá, né, passando e paga. Né? Nós vamos continuar. Quem sabe na próxima terça-feira a gente continua, tá? Boa ideia, domingo. A gente continuar falando sobre essa questão de morte. Tá bom, meus amigos? Então, gente. Então... Terça-feira que vem, então, nós continuamos com o tempo. O que vocês acham? Né? Eu vou tentar salvar aqui. Amigos, queria agradecer a todos. Né? Como eu falei, eu vou encerrar aqui mais cedo para ver se eu consigo salvar. Né? Porque tá meio difícil aí de salvar as lives aí, não sei porquê. Não sei se é problema do celular, se é problema do Marcelo, né? Da ferramenta entre o celular aqui, né? e a tela, né? Quinta-feira, lembrar que a gente tem estudo do Evangelho, né, amanhã, né? A gente tem estudo de Evangelho. E no domingo nós estamos com o estudo do Apocalipse, no capítulo 11 do Apocalipse, né? Não salvou nem o 9 nem o 10, né? Mas nós vamos voltar neles depois, tá bom? Meus amigos, queria agradecer a todos vocês, né? Agradecer aos companheiros aí que nos ajudam, que participam conosco aí do estudo. Né? Semana que vem nós vamos continuar, né? Lembrando aí que a nossa página aí do Amigos do Caminho aí tá com as mensagenzinhas aí, que a gente coloca aí, né? Sob a orientação dos amigos espirituais, com muito carinho, né? Com muito afeto, com muito amor, claro que com um monte de erro de português, né?
brincar com a Carla. E quando a Ednena tá lá ocupada no Pedro Aleixo, ela corrige lá as minhas psicografias, né? Então, ela não tá corrigindo porque vocês estão dando trabalho demais pra ela lá no Pedro Aleixo. Tá? Tô brincando, né, gente? Mas assim, a do Evangelho vai ser amanhã às 20 horas, tá? E a gente aceita temas, né? Parábolas, passagens da vida de Jesus. Né? Quinta-feira é dia de a gente falar de Jesus, tá certo? Meus amigos, fiquem com Jesus. Boa noite a todos nós. Releva a brincadeira, viu, cara? Que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Que Ele possa envolver cada um de nós em muita paz, em muita luz, em muito amor. Que a gente possa ter a certeza do bem e da presença do Cristo junto a nós. E que aqueles que nós amamos, que já estão no mundo espiritual, possam receber neste momento o nosso carinho, a nossa saudade e, acima de tudo, o nosso afeto. Jesus fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, agradeço a todos. Vamos tentar aqui ver se a gente consegue salvar.